Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui em mais um episódio no canal. Estamos aí fazendo a leitura comentada do livro Alfabetização, Por Onde Começar, da Luciana Britz. Juntos, nós aqui estamos fazendo essa leitura comentada. Aqui na descrição desse vídeo já está o link para você adquirir esse livro, para juntos aqui refletirmos sobre as ideias dos autores. Neste caso aqui, a autora Luciana Britz. No, no último episódio, nós paramos na página 29, aonde eles, com o levantamento de vários índices, com as bases de dados, acendeu-se um alerta pela família. E aí surgiu também uma dúvida entre os educadores e os familiares. E aí nós iremos agora para a página 30, onde a Luciana começa então o parágrafo com essa questão sobre educadores quanto os pais muitas vezes se perguntam sobre a capacidade cognitiva das crianças. E aí ela começa então a, como se vamos dizer, a desmembrar. Vamos lá, vamos tentar esmiuçar aqui o primeiro parágrafo. Então ela fala assim que nós precisamos entender a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. E aí nós precisamos entender realmente isso de forma prática, clara, objetiva, mas que nos faça também procurar mais sobre esse assunto. Então nós iremos falar aqui de forma muito prática e clara, mas nós temos que ir atrás mais desse assunto. Então vamos lá? Estamos aí então na página 30, no primeiro parágrafo. Então, o que é dificuldade de aprendizagem? Primeiro, que dificuldade de aprendizagem não é um diagnóstico, tá? Então, ele é um termo educacional para descrever que um aluno apresenta tais e tais dificuldades de aprendizagem. A criança, ela aprende, só que aprende com maior dificuldade. Nós temos muitos desafios com essa criança no que se refere à aprendizagem. E aí envolve vários fatores, interno e externo. E aí as dificuldades, eu vou citar aqui de forma prática as principais causas. Ensino pouco sistematizado é um dos fatores que essa criança pode apresentar dificuldade no aprendizado. O ensino para essa criança não é um ensino sistematizado. Faltas frequentes também pode ser um fator de dificuldade no aprendizado. Então, aquela criança que não tem constância, aquela criança que falta muito, aquela criança que quando falta não coloca em dia o conteúdo, as atividades, isso também causa dificuldades no aprendizado. Mudanças constantes de escola e de turma. Vamos lá, aqui nós poderíamos entrar num assunto também muito sensível, porque algumas crianças necessitam se adaptar em determinado período em uma turma, para depois os familiares, junto com a coordenação pedagógica, decidirem que ela irá se adaptar em outra turma para ver qual que vamos dizer assim, qual o melhor desenvolvimento dessa criança, qual das duas turmas ela desenvolve melhor, tanto na habilidade social, como no aprendizado, com o afetivo com a professora, enfim. Então, aqui é um assunto muito sensível, mas que pode refletir, sim, na dificuldade de aprendizado, porque essa criança, primeiro que ela não tem constância, não tem raiz.
raiz de vínculo afetivo com a professora, emocional com seus colegas. Então, isso vai gerando uma dificuldade no aprendizado, porque aí essa criança está sempre em constante mudança, mudança de rotina, mudança de sala, mudança de turma, e isso pode ter, sim, uma dificuldade no aprendizado. Fala aí para mim, você concorda? O que você acha dessas crianças que mudam constante de escola e de turma? Pode acontecer, sim? O que você acha? Outra dificuldade na aprendizagem, outro fator de dificuldade na aprendizagem, baixa estimulação em casa. Então, nós já estávamos falando aqui nos episódios anteriores sobre o meio externo. Como isso influencia diretamente no potencial de aprendizagem da criança. O meio externo que não incentiva, que não estimula, que não conversa, que não brinca, é um meio externo pobre de aprendizagem. Então, essa criança pode ter dificuldade da aprendizagem por conta do meio externo. Ansiedade, crianças com depressão, crianças com problemas emocionais, déficit de atenção secundário, déficit de auditivo, deficiência visual, sono inadequado, e aqui é uma das cerejas do bolo. Vamos colocar várias cerejas aí nesse bolo, né? Nós sabemos que as crianças que estão no processo de alfabetização, elas estão em pleno desenvolvimento. Então, essa criança, ela pode ter um potencial cognitivo riquíssimo. Só que se ela dorme tarde, acorda tarde e quando acorda já está exposta às telas, a outros estímulos, né? Então, só um estímulo, no caso visual. Então, essa criança, nós poderemos ter com ela uma dificuldade de aprendizagem. Alimentação inadequada, aquela criança que não se alimenta bem, não se hidrata bem, poucas oportunidades de linguagem e lacunas pedagógicas. Lacunas pedagógicas eu coloquei lá por último, mas não necessariamente por ela estar lá em último dos fatores, não quer dizer que ela não seja importante. Óbvio, claro que é muito importante. Então, a lacuna pedagógica, ela está se referindo realmente ao ato do mediador, do professor, na ministração da sua aula, como que ele está desenvolvendo aquele conhecimento com as crianças dentro da sala de aula. É apenas visual? É apenas auditivo? Como que ele desenvolve isso? Então, nós sabemos que temos muitos professores aqui, muito engajados, que procuram ferramentas para poder deixar seu conhecimento mais atrativo e que envolva essas crianças. Mas também nós temos alguns professores que não estão sensíveis ao desenvolvimento, como essa criança desenvolve como que ela, vamos explicar melhor, como que o professor ele não está sensível em saber como essa criança internaliza o conhecimento. Vamos colocar assim. Então, se esse professor não é sensível, ele tanto faz se ele só estimular na parte visual, na parte auditiva, ele não está sensível como essa criança adquire conhecimento, quais são as formas, quais são os sentidos que essa criança adquire conhecimento. E existe uma razão, sim, para a criança estar aprendendo menos, mas essa razão não é necessariamente um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, as características das dificuldades de aprendizagem. Normalmente, essa criança apresenta essas características. Pode ser que apresente todas as características ou uma ou outra. Vamos lá. Lentidão para aprender. Necessidade de maior repetição. Então, você vê que toda
Você explicou de manhã, quando essa criança volta ao final da tarde, principalmente os pais, né, que irão fazer as tarefas, você vê que tem que repetir de novo. No outro dia, repete de novo. Melhora quando recebe intervenção adequada. Evolução consistente após ensino explícito. Então, quando você consegue diagnosticar que essa criança está apenas com dificuldade de aprendizagem, é quando você tem uma intervenção adequada. Quando você começa a ter uma intervenção estruturada, sistematizada, otimizada e hierárquica, você já começa a ver resultado do aprendizado dessa criança. Você já vê que ela está evoluindo, que ela está aprendendo bem. Quando o professor ou o mediador começa a ensinar de forma explícita, o que é forma explícita? Então, eu explico, nós fazemos juntos, depois a criança independente começa a fazer. Então, de forma clara, eu vou explicando passo a passo, objetivo, o que eu quero que você faça agora, como você vai desenvolver e como que deve terminar. Então, você colocando em ordem de forma explícita, você já começa a perceber que essa criança está tendo resultado no aprendizado. Então, isso já se caracteriza numa dificuldade de aprendizagem, não num transtorno. E as dificuldades de tal conhecimento, seguindo de forma explícita um ensino, uma intervenção adequada, você vê que essa dificuldade já desaparece. Geralmente, quando você começa a ter essa intervenção, a resposta ao ensino costuma ser boa. Então, quando o professor modifica a forma de ensinar, o aluno geralmente progride. Agora vamos entrar para o que é transtorno da aprendizagem. Tudo certo até aqui? Deu para conseguir entender até agora o que é dificuldade de aprendizagem? Você acrescentaria mais algumas coisas aí? Principais causas, características da criança que tem dificuldade de aprendizagem? Você acrescentaria mais alguma coisa? Pode colocar aí nos comentários. Vamos agora para o que é o transtorno de aprendizagem. E aqui no transtorno de aprendizagem, nós pegamos do DSM-5. O que ele utiliza para caracterizar um transtorno de aprendizagem? Então, ele começa a falar que o transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é da parte neurológica. Enquanto a criança está desenvolvendo, ela tem esse transtorno, ele aparece aí no neurodesenvolvimento, quando ela está em desenvolvimento. Então, a origem, ela está relacionada ao desenvolvimento cerebral e não simplesmente ao método do ensino lá dentro da sala de aula, como é aplicado, como que é exposto o conhecimento. Vamos lá? O DSM-5 descreve que as dificuldades persistem por pelo menos 6 meses. Aqui também é uma coisa muito interessante. Inclusive, na minha especialização em neuroalfabetização com a Luciana Brits, ela mesma retratou sobre esse assunto, que quando, mesmo que essa criança, nós temos indicativo que ela tenha transtorno de aprendizagem, nós temos que ter pelo menos 6 meses de exposição explícita com essa criança, de um ensino estruturado, de um ensino sistematizado, de um ensino que tem uma hierarquia, expondo essa criança ao conhecimento daquela dificuldade específica, com uma intervenção adequada, pelo menos 6 meses. Se persistir após 6 meses, aí sim nós temos que entrar com uma intervenção mais específica para o transtorno de aprendizagem. Vamos lá? O diagnóstico exige avaliação clínica e psicopedagógica, neuropsicológica e considerando o histórico, desempenho acadêmico e exclusão de outras causas. E aqui entra também o Stanislas Dehaene, ele desenvolveu, né, dentro do seu laboratório, ele tem um laboratório na França, onde ele estuda
junto com todos os seus, a sua equipe, ele estuda como o cérebro aprende a ler e escrever. E através desses estudos, eles viram que nós temos equipamentos que nos ajudam, inclusive na área educacional, para diagnosticar transtorno. Então, o ressonância magnética funcional é um deles, que consegue ser mais exato, mais eficiente no laudo para transtorno de aprendizagem. Então, vamos lá. E aí o DSM-5, ele classifica 3 áreas principais. Primeiro, transtorno com prejuízo na leitura. Segundo, transtorno com prejuízo na escrita. E depois, transtorno com prejuízo na matemática, tá? Que aí, na leitura, nós chamamos de dislexia. Na escrita, e aí a gente tem toda a ortografia, gramática, organização textual, construção de frases, expressão escrita, que é a disgrafia. E aí, na matemática, nós temos o termo que é a discalculia, ok? Daí nós temos os critérios do diagnóstico do DSM-5. Ele envolve outros aspectos, mas aqui eu vou citar alguns, tá? Dificuldade persistente por pelo menos 6 meses, é o que a gente já estava conversando aqui. Intervenção adequada, já realizada sem melhoras suficientes. Então, você já consegue ver ali a diferença. Lá na dificuldade de aprendizagem, quando essa criança já está tendo uma intervenção adequada, ela já é sanada essa dificuldade de aprendizagem. Já quem tem transtorno não é sanado. Desempenho significativamente abaixo do esperado para a idade. Prejuízo funcional na escola, no trabalho ou na vida diária. Exclusão da deficiência intelectual, problemas sensoriais não corrigidos. Agora vamos ver na prática, a diferença na prática? Vamos lá? Então, dificuldade de aprendizagem não é diagnóstico. No transtorno de aprendizagem, o diagnóstico ele é clínico. Dificuldade de aprendizagem pode ser temporária se houver uma intervenção adequada. E no transtorno ele é persistente, mesmo com intervenção adequada. Dificuldade de aprendizagem tem diversas causas. No transtorno é um transtorno de neurodesenvolvimento. Dificuldade de aprendizagem responde bem ao ensino adequado. Transtorno persiste mesmo com o ensino adequado. Dificuldade de aprendizagem, o professor pode resolver parte significativa dessa dificuldade. E já no transtorno, exige intervenção multiprofissional. Vamos agora só ver o que a BNCC orienta? Então, a BNCC, ela não cria categorias diagnósticas, tá? Ela estabelece que todos os estudantes têm direito às aprendizagens essenciais e que o ensino deve considerar. Vamos lá? Equidade, flexibilização pedagógica, acompanhamento contínuo, avaliação formativa, respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem. Fala para mim, professor, é um desafio? É um desafio. Sim, porque às vezes nós pegamos uma turma com mais de 25 alunos e aí dentro desses alunos de 25, nós temos aqueles que nós já temos um diagnóstico fechado de transtorno e aqueles que ainda nós não temos o diagnóstico e aqueles que nós já sabemos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, é um desafio, sim, dentro de uma sala de aula, você tentar ter essa equidade dentro da sala de aula. É um desafio, sim. A gente fazer uma flexibilização de ensino é um desafio. Esse professor, ele vai ter que ter uma estrutura tanto de ferramentas como também de suporte. Vai ter que ter monitores dentro da sala de aula, nós vamos ter que ter um olhar cuidadoso da família e que a família também venha desempenhar o papel junto com o educador. É um desafio que demanda várias áreas aí.
E aí a Luciana, ela entra o seguinte, que lá no segundo parágrafo, que nós temos 5% entre 5 e 15% das crianças em fase escolar, conforme aponta o DSM-5, são identificados com transtorno de aprendizagem. Já a prevalência das dificuldades de aprendizagem é alta, considerando dados de diversos países. Concluiu-se que o índice de crianças em idade escolar em que essas dificuldades se manifestam chega a 50%. E o que esses dados significam na prática? A resposta é óbvia. O que você acha aí, professor? Você, mediador, mãe, pai, o que vocês acham? O porquê que nós temos essa porcentagem tão alta para a dificuldade de aprendizagem? Por quê? O que isso significa na prática? Aí a Luciana, já no penúltimo parágrafo, ela dá a resposta. Muitas vezes é difícil de enxergar. A falta de qualidade e equidade na educação gera alunos com pseudodistúrbios. Ainda que as dificuldades de aprendizagem não estejam relacionadas a características neurobiológicas, não podemos negar que interferem e muito no aprendizado. Uau! Por isso que nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui nos debruçando sobre esse livro aqui, tentando refletir sobre as ideias da Luciana e tentar juntos nós colocarmos em prática, de forma prática, para ajudar as nossas crianças. Porque nós vimos que a porcentagem é muito alta para as crianças que estão com dificuldades de aprendizagem. E aqui ela fala que é por falta de qualidade, que eu digo profissional, né? A gente estar empenhado e também pela equidade na educação. Por fim, a alfabetização também deixa marcas sociais e econômicas. As estatísticas mostram que a probabilidade de uma pessoa ser analfabeta no país depende da região onde ela vive, e o nosso país é gigantesco. Vamos ver como que fica isso distribuído aqui, e aí nós vamos para a nossa última página, 32. Aí, através dos dados do IBGE, as menores taxas de analfabetismo, vocês chutem aí. Qual é a região que vocês acham que tem a menor taxa de analfabetismo? As regiões sul e sudeste, 3,3%. Depois vem centro-oeste. E aí, por último, regiões norte e nordeste. Já no segundo parágrafo, a Luciana também fala que a cor da pele, a raça, também são fatores socioeconômicos, são fatores que também causam a dificuldade de aprendizagem. Voltando à pesquisa do INAF em relação à cor da pele, 77% dos brancos são classificados como funcionalmente alfabetizados. E entre os pardos e negros, o número cai para 70% e 65%, respectivamente. Isso me lembra de um dos questionamentos que José Moraes faz no livro Alfabetizar para a Democracia, ao dizer que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Será também um dos últimos a abolir o analfabetismo? Uau! Que paulada, hein? De fato, são muitas as reflexões que ainda temos de fazer em torno desse tema. Uau! Eu não sei vocês, mas olha, eu chego até a ficar com a bochecha vermelha aqui, ó. Que vergonha para nós educadores também, para nós mediadores, família bem orientada. Esse índice aqui do nosso país é um índice horroroso. Horroroso, nós temos uma porcentagem muito alta. Então, além de nós termos índices
geográficos, né, por conta das regiões, nós também temos da raça, da cor da pele. E aí, no último parágrafo, a Luciana comenta que, traduzindo os números, a criança não é alfabetizada propriamente quando deveria, pode perder inúmeras oportunidades, colocando em risco sua educação no futuro. Por isso, nós devemos, educadores, estar sensíveis ao período de aprendizagem para alfabetizar as crianças. Lá no início, lá no nos primeiros episódios, a gente comentou sobre isso, né? Que o período sensível de aprendizagem nós temos entre 5 e 8 anos. Esse é o período que nós, educadores, temos que reparar. Lembra? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. É o Saramago escreveu. E aí a gente já se debate com essa reflexão, né? Tanto que a gente é egoísta, quanto a gente pensa só no nosso sucesso profissional, no nosso sucesso acadêmico. E você está bem, e a gente se preocupa só com isso, de nós estarmos bem. E a gente não contempla, não repara as coisas que estão em nossa volta, e isso envolve as nossas crianças. Se você é educador, trabalha com criança, principalmente na área da alfabetização, tem que reparar essa criança. Nós temos que abrir mão de tudo que a gente está enraizado no sentido de prática pedagógica, de modismo, de achismo, abrir mão disso, abrir mão do nosso ego, abrir mão de estruturas que a gente está vendo que não estão dando certo, que os índices não estão bons, não estão ao nosso favor. Essas crianças, será que agora nós estamos nos aproximando das férias? Toda a tua turminha já está lendo? Você já reparou esse aluno? E isso é algo tão importante para a gente refletir, porque às vezes a gente pede, né, para fazer algo grandioso, e o algo grandioso já está na tua mão e você não se deu de conta, você não reparou isso, que o algo grandioso já está nas tuas mãos. E o que você tem feito com isso? Minha gente, e aí no próximo episódio nós iremos para número 2, os desafios da alfabetização no Brasil, ok? Te espero então no próximo episódio, e eu quero o quê? Que você já deixe aí o seu like, compartilha com outros educadores, com mediadores, com as famílias que se interessam por esse tema. Combinado? Então, até o próximo episódio.